Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de ensino técnico dos cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Automação. E dando continuidade às aulas aqui do canal Debugando sobre eletricidade, a aula de hoje traz assuntos bem importantes para você que quer dar uma turbinada nos seus estudos, chegar em sala de aula tirando onda, para você que está se preparando para um concurso técnico, para você que vai iniciar ainda seus estudos de forma presencial e quer chegar na escola também tirando onda. Então fica aqui comigo que a aula de hoje vai ser bem bacana. Na aula de hoje vamos rever fonte de alimentação, que é o elemento responsável por prover a força eletromotriz dentro de um circuito. Condutor, que é o componente do circuito que fornece os elétrons que provocarão, que serão deslocados, dando início à corrente elétrica. Os resistores, que são componentes destinados a prover de forma controlada uma oposição à corrente elétrica dentro do circuito. A lei de Ohm, que é a lei mais importante dos circuitos de corrente contínua, sempre cai em concurso público de área técnica. E por último, a potência elétrica, que ocorre sempre que uma força desloca uma massa em função do tempo. Fonte de alimentação em qualquer circuito ela é item obrigatório, porque ela é responsável por fornecer a força eletromotriz, que é a força que desloca os elétrons ao longo do condutor. É a fonte de alimentação que provoca também a diferença de potencial. Os elétrons eles se deslocam de um ponto ao outro em função da diferença de potencial. E a fonte de alimentação ela fornece a força que arranca os elétrons da última camada de valência, aqueles elétrons mais fracamente ligados ao núcleo do átomo que compõe o condutor. E o circuito elétrico ele pode conter uma ou mais fontes de alimentação. Isso vai depender dos diversos valores de tensão, corrente que são desejáveis, de acordo com aquilo previsto no projeto inicial do circuito elétrico. As fontes elas podem ser mecânicas, como por exemplo os geradores encontrados em hospitais, são geradores movidos a diesel, a gasolina. As fontes de alimentação também podem ser químicas, como pilhas e baterias encontradas em controle remoto. Podem também ser solares, como os painéis voltaicos, que hoje em dia são bastante empregados na construção de casa, com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica. As fontes de um circuito elas podem ser ligadas de três formas. Podem ser ligadas em série, em paralelo ou ainda em uma combinação série-paralelo. As fontes ligadas em série elas poderão ser aditivas ou subtrativas. Essa ligação aditiva ela se refere a fontes que são ligadas da seguinte forma: o positivo de uma fonte ligado ao negativo de outra e assim sucessivamente. E essa ligação resulta em uma voltagem que será a soma das voltagens que cada uma das fontes possui. A corrente total dessa ligação em série ela vai ser igual à corrente fornecida por apenas uma única fonte. Então, nas ligações em série, somam-se as voltagens e prevalece o valor de corrente de apenas uma única fonte. As fontes elas poderão ser ligadas em série aditiva ou subtrativa. Na série aditiva, as voltagens elas são somadas, como o próprio nome sugere. Já nas ligações em séries subtrativas, as voltagens elas são subtraídas umas das outras e isso acontece em função da ligação, que possibilita que as fontes sejam ligadas com a tensão em sentido oposto. E o resultado, portanto, será uma subtração dessas tensões. E a corrente permanece como no enunciado anterior. A corrente ela vai ser fornecida por apenas uma única fonte. Já a ligação de fontes em paralelo, ela é realizada quando desejamos um único valor de voltagem, ou seja, que não haja variação de voltagem, aumento de voltagem, porém com um valor alto da corrente. Ou seja, nas ligações de fontes em paralelo, nós teremos aí a voltagem de uma única fonte, independente de quantas tenhamos em paralelo, porém a corrente total ela vai ser igual à soma das correntes fornecidas por cada uma das fontes. Como exemplo de ligação em série, controle remoto de televisão, de som, possuem as suas pilhas alinhadinhas ali, em que o objetivo é de que as tensões dessas pilhas, de cada uma dessas pilhas, sejam somadas, porém a corrente seja mantida, ou seja, tenha como valor final apenas um valor de corrente, o valor de corrente de uma das fontes. Já a ligação em paralelo, um exemplo bem comum para a maioria de nós, é aquela ligação realizada no veículo para partida com a bateria auxiliar, a famosa chupeta. Então ali são colocadas duas baterias em paralelo, por exemplo. O valor das baterias não pode exceder a 12 volts, porque é a tensão que alimenta o veículo, mas as correntes sim. Essa precisa ser, digamos assim, aumentada para que o carro consiga ter o seu motor virado, enfim, dar a partida. Aqui nós temos o exemplo de uma ligação
em série aditiva, em que o positivo de uma fonte é conectado ao negativo da outra. Percebam que cada fonte possui 1,5 volts e o resultado final dessa ligação é igual a 9 volts, ou seja, as voltagens foram somadas, as voltagens fornecidas por cada uma dessas fontes foram somadas, porém, a corrente permanece como a corrente de uma única fonte. Já do outro lado aqui, nós temos um circuito em paralelo, cada fonte possui 1,5 volts com 1 ampere cada uma. E lá no resultado final, nós temos 1,5 volts de resultado, na tensão fornecida pela associação, e 3 amperes de corrente fornecida, ou seja, a corrente foi somada, corrente fornecida por cada uma das fontes, e o resultado da tensão é a tensão fornecida por apenas uma única fonte. E o nosso terceiro exemplo é de um circuito combinado. Percebam que nós temos 2 grupos de fontes associadas. Este grupo da esquerda apresenta uma ligação em série entre si, o grupo da direita apresenta também uma ligação em série entre si, porém esses 2 grupos estão reunidos por ligações em paralelo. E aí nós teremos então uma combinação de soma de voltagens com soma de correntes finais. Os condutores são elementos que em um circuito eles têm a função de fornecer elétrons para formar a corrente elétrica. Quanto melhor for o material que forma o condutor em relação à facilidade para perder elétrons, melhor será aquele condutor, ou seja, uma corrente elétrica se formará com a maior facilidade. Então, por exemplo, condutores que são formados por prata ou por alumínio, por átomos de cobre, são condutores que apresentam facilidade em perder elétrons, aqueles últimos elétrons da camada de valência, que são deslocados sob a ação da força eletromotriz. Esses elétrons deslocados facilmente, eles darão origem, portanto, à corrente elétrica. Então, os condutores, quanto melhor for a facilidade com que os seus átomos possuem de perder elétrons, o quão bons condutores serão, porque produzirão correntes elétricas com grande fluxo. Dentro dos condutores, nós temos uma classe bem especial que é considerada condutores também, que se relacionam aos fusíveis. Os fusíveis são condutores, eles conduzem corrente elétrica, porém eles são empregados como condutores, digamos assim, de proteção, como dispositivos de proteção. Os fusíveis, eles têm uma tolerância à quantidade de elétrons que passam através deles, e se essa tolerância, essa quantidade de elétrons for excedida, os fusíveis eles se rompem, ou seja, cortando a condução, para evitar que demais componentes do circuito, ou até o próprio condutor, adiante, eles sofram danos por conta desse aumento dos elétrons, aumento indesejável dos elétrons. Os interruptores, eles também são considerados como condutores, mas não são dispositivos de proteção como os fusíveis, são dispositivos de controle, porque eles podem interromper ou permitir que o fluxo de elétron ocorra ao longo do circuito. Elementos extras poderão ser empregados no circuito com características de condutores, como por exemplo os instrumentos de medidas, o amperímetro, o voltímetro. O amperímetro ele mede a quantidade de corrente, ou seja, de elétrons passando por uma seção de condutor, e o voltímetro, como o próprio nome diz, ele tem a função de indicar, ele indica para a gente a quantidade de tensão presente em uma determinada seção do circuito. Então, como esses instrumentos eles são posicionados em meio aos condutores, de forma que a corrente passe através deles, então, teoricamente, tecnicamente, eles também são considerados condutores, tá certo? Então, um resumo bem rápido aqui: condutores são os elementos que fornecem os elétrons que dão origem à corrente elétrica. E, de acordo com a constituição atômica daqueles condutores, nós teremos condutores excelentes, como, por exemplo, a prata, o alumínio puro, e em terceira posição aí o cobre, que, por ser barato, ser encontrado em grande quantidade na natureza, é bastante empregado como condutor na maioria dos dispositivos que nós utilizamos no dia a dia. Bem mais condutor do que a prata é o ouro. O ouro é utilizado, é empregado, por exemplo, em processadores de alta performance, mas o ouro é muito caro, então dá-se preferência mais ao cobre. A prata é um condutor empregado
em alguns países de primeiro mundo, né, que conseguem investir bem nesse tipo de condução. O alumínio é bastante empregado no setor aeronáutico, por ser um elemento bom condutor e com uma leveza grande, que é item aí essencial para o deslocamento da aeronave, né, a leveza. Os resistores são componentes elétricos ou eletrônicos que se destinam a oferecer uma oposição desejável, ou seja, controlada ao fluxo de corrente elétrica. Então, a resistência, né, que é a grandeza que se opõe à corrente elétrica, ela pode ocorrer em função da temperatura, como nós já vimos em aulas anteriores, pode ocorrer por diversos fatores. Mas se eu quero controlar de forma desejável essa oposição à corrente elétrica, eu posso empregar no circuito elementos resistivos que têm essa função. E os resistores eles podem ser fixos ou variáveis. A oposição ao fluxo de corrente elétrica ela é quantificada em ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Os resistores, como eu falei agora há pouco, eles se classificam em fixos e variáveis. Os resistores fixos são aqueles resistores que possuem um valor já definido de fábrica. Então o usuário ele não pode, digamos assim, mudar a faixa ômica daquele resistor. Se o resistor foi fabricado para trabalhar com 5 kΩ, ele terá que ser usado só para se opor, provocando uma oposição com valor de 5 kΩ. Já os resistores variáveis são aqueles resistores que o fabricante ele possibilita que o usuário ajuste o valor ômico, né, o valor de resistência, dentro de uma faixa especificada por ele, pelo fabricante. Então, por exemplo, um resistor variável ele pode variar, ter valores ômicos que variam de 5 a 10 ohms, de 1 a 5 kΩ e por aí vai. Um exemplo bem prático de resistores variáveis são potenciômetros, por exemplo, empregados para aumentar ou diminuir volumes de rádio, televisão. E a constituição desses resistores, ambos, tanto os fixos quanto os variáveis, eles podem ser de fio metálico, como por exemplo níquel-cromo. Os resistores fixos ou variáveis de níquel-cromo, eles são empregados em circuitos de alta amperagem e alta potência. Circuitos aí que variem, por exemplo, com a potência que variem de 5 a 200 watts. Já os resistores de carvão ou grafite são os resistores empregados em correntes e potências mais baixas. Então, são potências que variam de 1/8 até aproximadamente 2, 3 watts. E ainda uma variação dos resistores de carvão denominados de fina película. É só mesmo em relação à sua, digamos assim, a variação na fabricação mesmo, mas a matéria-prima é a mesma. Aqui alguns exemplos de resistores. Os componentes que nós temos aqui, o resistor de carvão, resistor de filme metálico ou carvão, que é a variação, né, do resistor de carvão, e o resistor de fio metálico, o níquel-cromo, né, empregado em circuitos de alta potência, que podem chegar aí até 200 watts. Nós temos aqui a lâmpada e a resistência elétrica, que são exemplos de componentes também fabricados, projetados para que se obtenha uma oposição desejável. A lâmpada ela primeiro converte energia elétrica em energia térmica através do filamento de tungstênio, e essa energia térmica é convertida muito alta, ela é convertida em energia luminosa. Já a resistência do chuveiro, ela tem um único objetivo, que é o de provocar o aquecimento. A oposição, a resistência, né, a oposição à corrente elétrica, ela provoca um aquecimento do corpo do material. E no caso da resistência do chuveiro elétrico, para aquecer a água que passa através dela. E por último, aqui do lado direito, nós temos um potenciômetro, ou seja, um resistor variável que tem a função de variar os valores de corrente em função da variação da resistência que se opõe a essa quantidade de corrente que passa através deste resistor variável. Os resistores eles são identificados pelo chamado código de cores para resistores. A ideia dos códigos de cores é porque os resistores, em sua grande maioria, são componentes tão pequenos, do tamanho de um grão de arroz, por exemplo, que escrever os seus valores ômicos e valor de dissipação de potência seria ruim. Isso porque, com o tempo, esses valores poderiam desaparecer, já que o componente é muito pequeno, e o usuário não conseguiria diferenciar ou identificar aqueles valores, as especificações técnicas, né, ômicas do resistor.
E o código de cores ele apresenta geralmente 3 ou 4 faixas, cada cor ela representa um valor numérico. Normalmente os resistores eles apresentam 3 ou 4 faixas, né, como eu falei agora há pouco, mas quando a quarta faixa ela é ausente, o resistor ele tem uma tolerância de 20%, ou seja, aquele valor ôhmico dele pode ter 20% para mais ou para menos. Nenhum resistor ele é fabricado com um valor fixo de forma específica, ou seja, um resistor, por exemplo, de 5 kΩ, ele vai variar um pouco para cima, um pouco para baixo. Isso é uma tolerância já especificada, estabelecida pelo fabricante. Nós não encontraremos resistores com valores fixos, 5 ohms e pronto. Não, sempre haverá uma faixa de tolerância para mais ou para menos em relação ao valor ôhmico, o valor de oposição. Aqui nesse exemplo de leitura ôhmica, nós temos aqui 3 resistores. O primeiro deles apresenta 4 faixas. A leitura das faixas do código de cores de qualquer resistor, nós iniciamos sempre daquela extremidade que possui a faixa mais próxima. Então percebam que nós temos de um lado uma faixa bem mais próxima da extremidade, do outro lado uma faixa distante da extremidade. A leitura do código de cores de resistores ela é feita sempre levando em conta, iniciando o lado que possui a faixa mais próxima da extremidade. E aí nós faremos a leitura da esquerda para a direita, como se estivéssemos lendo um livro, por exemplo. E aí podemos notar então nesse primeiro resistor que temos 4 faixas. A primeira e a segunda faixa colorida, essas faixas coloridas estão relacionadas aos dígitos de valor ôhmico. Então cada cor dessa está representada, ela tem um número associado. A terceira faixa ela diz respeito ao fator de multiplicação, isso neste primeiro exemplo. Cada cor está associada a um número, a um fator de multiplicação, ou seja, esse algarismo ele é multiplicado aos 2 primeiros que identificamos nas 2 primeiras faixas. Por último, essa quarta faixa se refere à tolerância do resistor, do valor ôhmico. Se não houver a faixa, ou seja, em caso da ausência da quarta faixa, nós teremos então a tolerância de 20%, como eu disse agora há pouco. Percebam que no segundo exemplo de resistor, nós possuímos aí um resistor com 5 faixas, com 5 listras, né? E aí nós teremos então as 3 primeiras listras como dígitos de valor ôhmico, a quarta listra, né, ou quarta faixa, como fator de multiplicação, o fator que multiplica as 3 anteriores. E por último, a última faixa, nós temos aí a tolerância do resistor, aquilo que o fabricante estabelece, né, com um percentual acima, um pouco abaixo, para aquele valor ôhmico identificado anteriormente. Por último, nós temos aí um resistor que apresenta 6 faixas. As 3 primeiras faixas voltadas para os dígitos de valor ôhmico, a quarta faixa é o fator de multiplicação, a quinta faixa é a tolerância estabelecida pelo fabricante e, por último, nós temos ali a última faixa, a sexta faixa, que está relacionada ao coeficiente de temperatura daquele resistor. Então é um resistor com mais informação, com mais especificações técnicas. A lei de Ohm, pessoal, é a principal lei encontrada nos circuitos de corrente contínua. Essa lei ela foi estabelecida por George Simon Ohm, que verificou as constantes relações de proporcionalidade, seja direta ou inversamente, entre tensão, corrente e resistência. Todo circuito elétrico de corrente contínua, todo circuito elétrico, conterá tensão, corrente e resistência. E essas 3 grandezas elas estarão sempre relacionadas de forma direta ou indiretamente, e sempre numa forma proporcional. Isso foi estabelecido por Ohm. Por exemplo, Ohm estabeleceu, a lei de Ohm ela diz que em todo e qualquer circuito de corrente contínua, a corrente do circuito ela vai ser proporcional à tensão fornecida pela fonte, e ela vai ser inversamente proporcional à resistência do próprio circuito. Essa é a lei de Ohm. O principal enunciado da lei de Ohm demonstra que a tensão aplicada ao circuito ela vai ser sempre diretamente proporcional à corrente produzida. Ou seja, se aumenta a tensão, aumenta a corrente. E em relação à resistência?
Se eu aumento a resistência, eu estou aumentando a oposição. Então, obviamente, a corrente ela vai ser diminuída na mesma proporção. Nós temos aqui uma aplicação bem prática da lei de Ohm, que costuma cair muito nos concursos públicos de área técnica ou até mesmo nas provas de curso técnico, no básico, né? Para quem está iniciando, para quem está aprendendo eletricidade, é um item obrigatório você aprender esses cálculos que envolvem a lei de Ohm. Mas tem um macete bem bacana, bem legal, que não precisa a gente guardar todas essas fórmulas, essas 3 fórmulas aqui, para encontrar as grandezas. Primeiro, percebam que nós temos 3 grandezas, né? A corrente, a resistência e a tensão. Se eu tenho 2 dessas grandezas, eu consigo encontrar uma terceira. Eu não preciso decorar que corrente é igual a tensão sobre resistência. Eu não preciso decorar que tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu não preciso decorar que resistência é igual a tensão sobre a corrente. Eu posso simplesmente guardar um desses triângulos aí, olha, que na verdade são iguais, tá? Eu tenho em cima o V e embaixo o RI. A gente costuma dizer em sala de aula que quem vê, ri. Então percebam, eu quero calcular a corrente. O que eu preciso fazer? Eu cubro a corrente no triângulo e o que sobra é V sobre R. Eu quero calcular a tensão. Eu cubro o V no mesmo triângulo e o que sobra é R vezes I. Eu quero calcular a resistência. No mesmo triângulo eu cubro a resistência e o que sobra é V sobre I. Ou seja, basta que você guarde esse triângulo do quem vê ri, cubra a grandeza que você quer descobrir e veja o que sobrou do outro lado. O que sobrou do outro lado pode ser uma divisão ou pode ser uma multiplicação. Então é uma dica bem bacana para você conseguir alcançar os seus êxitos aí nos cálculos que envolvam a lei de Ohm. A potência elétrica, pessoal, ela se relaciona à velocidade com que um trabalho é realizado. Mas um trabalho, para ser realizado, ele precisa deslocar uma massa. Então, só existe trabalho se a massa for deslocada. Em se tratando de um circuito elétrico, com esse conceito básico que eu passei para vocês agora, como é que a gente pode imaginar a potência, então, em um circuito elétrico? Primeiro, vamos chamar de potência elétrica, já que ela se relaciona a um circuito elétrico. Se a potência ela é o deslocamento de uma massa em função de uma força, por uma força, então nós podemos dizer que, em um circuito elétrico, quem é que se desloca? São os elétrons. E quem é que faz os elétrons se deslocarem? É a força eletromotriz, a força produzida pela fonte de alimentação. Então, nesse caso, nós temos a potência elétrica como sendo o deslocamento dos elétrons em função da força eletromotriz. E a rapidez com que esse deslocamento acontece é o que definirá uma potência elétrica ser melhor, maior ou menor do que a outra. Então, um circuito elétrico com uma grande potência elétrica, que tenha uma potência elétrica boa, é aquele circuito cuja força eletromotriz fornecida pela fonte consiga deslocar uma quantidade boa de elétrons em um curto espaço de tempo. A potência elétrica no circuito ela é medida em watts. Ela tem alguns submúltiplos, como por exemplo o cavalo-vapor ou o HP. Nos circuitos elétricos ela ainda é representada pela letra P. Então, potência elétrica seria a nossa quarta grandeza. Nós temos, olha, a tensão, representada pela letra V, quantificada em volts. Temos a corrente elétrica, representada pela letra I, de intensidade de corrente elétrica, quantificada em amperes. Temos a resistência elétrica, representada pela letra R, quantificada em ohms. E agora uma quarta grandeza, que é a potência, representada pela letra P e quantificada em watts. Mas, diferentemente da tensão, resistência e corrente, a potência elétrica ela não se relaciona diretamente com as 3. Ela vai aparecer com 2 das grandezas normalmente. Nessa aplicação, pessoal, nós temos aqui a potência elétrica se relacionando com as demais grandezas de um circuito elétrico em corrente contínua. É um quadro bem interessante para você que está montando seu plano de estudo, para quem está fazendo aí o curso de área técnica ou para quem está se preparando para um concurso público em área técnica. Aqui você consegue ter um formulário, né, com todas as relações entre as grandezas que nós estudamos até agora. Então, por exemplo, no primeiro quadrante nós temos aqui a potência se relacionando com a resistência, com a corrente e com a tensão.
No outro quadrante nós temos a tensão se relacionando com as demais grandezas, resistência, corrente, potência. A seguir nós temos a resistência se relacionando com as demais grandezas em um circuito de corrente contínua, como a tensão, a potência e a corrente. E por último nós temos a corrente se relacionando com as outras grandezas, a potência, a tensão e a resistência. Interessante também que esse quadro ele dá um lembrete para a gente das unidades de medidas. Normalmente no início, dos cursos, dos nossos estudos, nós temos dificuldades em guardar as unidades, assim como o metro mede a extensão, o quilo mede a massa. As grandezas elétricas possuem também as suas unidades de medidas. E ali nós podemos observar o watts para a potência, volts para a tensão, ohms para a resistência e o ampere para a corrente. Chegamos ao fim de mais uma aula de eletricidade aqui no canal Debugando. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte esse vídeo, dá uma força pra gente no canal. Se não quer perder as próximas aulas, se inscreva aqui no canal, dá uma força pra gente, divulga pra galera que tem um canal que fala a sua língua, que quer te ajudar nos seus objetivos, no seu estudo. Espero realmente que essa aula tenha contribuído para os seus objetivos. Se você tem um professor bacana, fala para ele que existe o www.debugando.com.br. Nós temos um espaço com oportunidades para ele. Curta a nossa hashtag Debugue Seu Estudo. Participe com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente está lá. Acompanhe a gente. Valeu, pessoal. Grande abraço.